Sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento número 3 do Destravar dos 800 mais na prova de matemática do Enem em menos de 60 dias. Sim, você vai destravar os mais de 800 pontos nessa reta final e em menos de 60 dias. Por quê? Porque a partir de agora você estuda com plano estratégico, necessariamente com tudo detalhado, com tudo arquitetado. E estamos apenas na live de aquecimento número 3. Amanhã será o grande dia onde eu vou te apresentar o plano como um todo de tudo que você vai precisar fazer, inclusive abrir as inscrições para o meu intensivo para você participar da minha metodologia como um todo e eu segurar na sua mão e te levar para os mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem em menos de 60 dias. Para isso é muito importante que você esteja participando do grupo do WhatsApp, que é o link que está aqui abaixo. É rapidinho, se cadastra, entra no grupo do WhatsApp. Se por algum motivo você caiu aqui de paraquedas, não assistiu nem a live 1, nem a live 2, me pede que eu te mando o link dessas aulas e principalmente os materiais separados com as questões dessas aulas. Beleza? Hoje você vai entender quais são as questões que normalmente caem no Enem, que se sim são consideradas difíceis. Elas, sem sombra de dúvidas, você vai deixar para responder no final da sua prova. Entretanto, muitas delas você vai conseguir fazer. Primeiro, porque são modelos, e segundo, porque você vai estar comigo e eu vou te ensinar necessariamente tudo que cai na prova de matemática da Enem. E adivinha, você só precisa replicar. E eu sei que você está aqui para entender essas questões de uma vez por todas. Sem mais delongas, vamos lá responder agora 7 questões que caíram na prova de matemática do Enem 2024 e que foram consideradas difíceis. Vamos lá, vamos para cima. Primeira questãozinha é necessariamente essa que ele dá aqui, ó. Se você percebe, ele dá 5 opções, tá? E a resposta é o que? Adivinha? A resposta é uma dessas 5 opções, tá? E a pergunta é, ó, o proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo, tá? E perceba que onde tiver pi é para você colocar o 3, tá? Vamos lá, leia o restante para entender o que é que significa para aí começar a fazer os cálculos. O proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, que é o setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Tá? Então, depende de quê? Ó? Do ângulo alfa e do raio R. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Ó. Ele dá o ângulo e o raio. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir
no mínimo, uma área de medida de 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Então, é no mínimo 70 metros quadrados. Mas, por exemplo, se eu conseguir uma área de 100 metros quadrados, que é o menor preço dentre essas cinco, eu vou escolher ela, tá? Então, a área tem que ser de no mínimo 70 metros quadrados, ou seja, tem que ser maior que 70 metros quadrados. Ou os 70, entretanto, de todas eu quero que o preço seja o mais vantajoso, ou seja o mais barato possível. Obviamente que quanto maior forem as áreas, maior será o valor. Ou seja, a questão quer saber o que é exatamente o 70 ou o mais próximo de 70. Tá? Lembrando que não pode ser menor que 70. Por quê? Porque a questão fala que é no mínimo 70. E a história é a seguinte, dá para perceber que essa região aqui, ó, é um setor circular. Ou seja, essa questão quer que você calcule a área desse setor. E é exatamente só isso. Qual é o grande porém dessa questão? Que você precisa lembrar da fórmula da área de um círculo e ajustar. Para quê? Porque você não quer a área do círculo, você quer a área do setor. Pega aí, papel e caneta. Como é que você calcula a área de um setor? É só você lembrar a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Só que é de um setor, ou seja, você vai multiplicar pelo ângulo central, que no caso ele está chamando aqui de alfa, e vai dividir por quanto? Por 360 graus. Então, lembra que a fórmula é essa. Π vezes o raio ao quadrado multiplicado por quem? Por alfa. Quem é alfa? O ângulo central. E dividir por quanto? Por 360. Direto ao ponto. Tá? Obviamente que esse alfa e esse 360, muitas vezes você vai conseguir simplificar, ou seja, você vai simplificar para facilitar a sua vida. Tá? Vamos lá. No primeiro caso, vou colocar até aqui, porque tem esse espaçozinho. Vai ser o quê? O π, que é 3, o raio, que é 20, ao quadrado, já posso colocar lá o 400, vezes o ângulo central, que é 15, dividido por 360. Tá? O 15 dá para simplificar com 360, dividindo pelo próprio 15, que dá 1, e que aqui dá 24. Obviamente que aqui agora é só fazer a continha. 3 vezes 400 dá 1.200. E 1.200 dividido por 24 dá exatamente 50. 50 metros quadrados. Obviamente que ele fala que é no mínimo 70. Ou seja, 50 já pode cair fora, que é o do tipo 1. Do tipo 2, ó, o raio é 22 e o ângulo central é 30. Ou seja, no tipo 2, ó, vai ser π, que é 3, o raio, que é 22 ao quadrado, dá 484, vezes o ângulo central, que é 30 graus, dividido por 360. A mesma coisa, eu simplifico 30 com 360. Fica 1 aqui e aqui fica 12. Tá? E, obviamente, que dá para simplificar mais um pouco. Ó. O 12 com esse 3 dá 1 e aqui fica 4. E o 484 dá para dividir por 4, fica necessariamente 121 metros quadrados. Opa! É maior que 70, mas perceba que ele passa e muito dos 70. Tá? Então, vamos deixar aqui. Vamos ver o próximo. 3. No 3 é o quê? Ó? O ângulo central é de 40 graus e o raio é 12. Então, vai ser 3 vezes 12 ao quadrado, que dá 144. Vezes o ângulo central, que é de 40, dividido por 360. Ó, dá para simplificar o 360 com 40, fica 1 aqui, e aqui fica 9. 144 dá para dividir por 9, fica 16. 16 vezes 3 dá 48 metros quadrados. Opa! O que é que aconteceu? Menor que 70, ou seja, já cai fora o tipo 3 também. Tipo 4, ó, ângulo central é de 60 graus e o raio é de 16, ou seja, vai ficar no 4.
π, que é 3, vezes, ó, 16 ao quadrado, que dá 256, vezes o raio. Quem é o raio, ó? Ou o raio não, o ângulo. O ângulo é o quê? 60 dividido por 360. Ó, de novo, perceba, dá para simplificar o 60 com 360. Fica 1 e aqui fica 6. Dá para simplificar o 6 com 3, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Logo, 256 dividido por 2 está necessariamente 128 metros quadrados. Opa, passou dos 70, mas ele passou mais que 121, ou seja, até o momento, o que está valendo é o 2. Tá? Vamos para o 5. O 5 seria o quê? O 5 seria, ó, o raio de 10 e o ângulo central de quanto? De 90 graus. Logo, vai ficar π, que é 3, vezes o raio, que é 10. 10 ao quadrado fica 100, vezes o ângulo central, que é 90, dividido por 360. De novo, dá para simplificar o 90 com 360. Fica 1 e aqui fica 4. 3 vezes 100 dá 300. E 300 dividido por 4 dá 75 metros quadrados. Dá para perceber que apenas 3 opções, ou melhor, apenas 3 opções exatamente, passaram dos 70 metros quadrados. Essa, essa e essa. Só que a que vai ser mais vantajosa financeiramente vai ser essa. Por quê? Porque cobre uma área menor. Ou seja, a resposta correta, letra E. Tá? É uma questão que sim, agora tem um pouquinho mais de conta para ser feita. E o grande detalhe dessa questão é que ele está falando da área de um setor. Perceba que lembrar dessa fórmula agora, que não é tão usual, agora se torna um pouco mais difícil. Não que essa questão tenha sido a mais difícil da prova, porque não foi, tá? Mas das 15 mais difíceis, ela está no grupo das 15. E, obviamente, que essa fórmula aqui, por não ser tão usual, com certeza fez com que muitas pessoas acabassem errando. Mas, de novo, se você está aqui, você está em busca de saber necessariamente quais são os pormenores da prova e principalmente quais são as provas, ou quais são as principais fórmulas que você precisa ter em mente, tá? E essa aqui, sem sombra de dúvidas, é uma delas, ok? Vamos lá, próxima. E já bate o olho, percebe que é o quê? Log. Log é algo que você vê aonde? No ensino médio. Pelo fato de ser um conteúdo do ensino médio, isso aqui já parte para uma questão difícil. Ou seja, é uma questão que, sem sombra de dúvidas, você pode colocar um Dzinho aqui de difícil e deixar para fazer ela no final da prova, caso sobre tempo. Se não, é sem dor na consciência. Mas lembra, nosso objetivo é que você maximize ao máximo, acertando o maior número de questões. Por quê? Porque a prova de matemática do Enem é a prova mais importante, ou seja, quanto mais acertos você tiver, mais perto você vai estar dos 800 mais. E mais perto ainda vai estar da sua tão sonhada aprovação em medicina, tá? Vamos lá. O que é que ele diz? Ó? O valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto expresso com uma casa decimal é igual a... Então, ele quer saber o valor aproximado da magnitude M2. Só isso. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentam magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica que relaciona esses valores. Ó, perceba, M2 menos M1 é igual a 2/3 do log de quem? De E2 dividido por E1. Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou magnitude M1 de 6,9, ou seja, o que é que você faz? Onde tiver M1, você já coloca o 6,9.
E a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. Ou seja, a energia liberada é o quê? Não é esse E, só que no caso do primeiro é E1, ó. E1 é igual a quê? A 1/10 da quantidade do segundo terremoto, ou seja, 1/10 de quem? De E2. E obviamente que dá para dar uma arrumadinha aqui, né? Como E1 é igual a 1/10 de E2, é a mesma coisa de E2 sobre 10. E o que você pode fazer para melhorar ainda? Esse 10 está dividindo, passa multiplicando. Fica 10 E1 é igual a E2. Pronto. Você já tem essa relação entre essas energias que foram liberadas e você já tem um valor de quem, ó? De M1, que é quanto? 6,9. Opa! E a pergunta da questão é qual o valor de quem? De M2. Agora é só substituir tudo isso aqui na relação e ver o que que dá. Vai ficar o quê, ó? M2 menos 6,9 é igual a 2/3 vezes log de quem? De E2. Só que quem é 2, ó, é 10 é 1, ou seja, log de 10 é 1 dividido por E1. E perceba, esse E1 você pode cortar, ó. Vai ficar o quê, ó? M2 menos 6,9 é igual a 2/3 vezes log de 10. Quanto é log de 10? É 1. Então, fica 2/3 vezes 1. E 2/3 vezes 1 dá 2/3. Perceba, ele quer um valor aproximado, ou seja, eu vou dividir. 2 dividido por 3 dá aproximadamente 0,6. E quem é M2? É 6,9 mais 0,6, que dá o quê? 7,5. Entretanto, é algo um pouco maior que 7,5. Qual é a resposta? Letra C. Então, essa é uma questão que muitas vezes, ela é mais rápida de ser feita do que algumas que são médias. Por quê? Porque tem muita conta para fazer nas médias. Essa aqui, ela é difícil por causa do conteúdo. O conteúdo traz ela difícil. Só que perceba, olha a conta que eu fiz. Foi uma conta relativamente rápida de ser feita. Ou seja, se você está relativamente preparado para a prova, sabe o que estudar e como estudar de log, acredita, você faz essa questão. Por quê? Porque isso aqui é um padrão de questão. E, em particular, nem as propriedades do logaritmo você precisou usar. Você só fez uma substituição. E isso que a gente fez aqui, ó, dessa relaçãozinha aqui, envolve matemática básica. Só isso, tá? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. A medida do comprimento dessa correia em centímetro é. Então, ele quer saber a medida da correia. Mas como é que eu faço para descobrir o comprimento da correia? Vamos lá entender o que é a correia no contexto da questão. Tá? E perceba que, de novo, ó, onde tiver π é para a gente colocar 3. Tá? Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folga nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de retas tangentes às polias, que são exatamente esses dois daqui. Esse e esse. Onde cada um mede o quê? 15 centímetros. Tá? Para a substituição dessa correia, é necessário a especificação do seu comprimento, ou seja, ele quer saber o comprimento dessa correia. E dá para perceber que esse 15 e esse outro 15 aqui é uma parte, por quê? Porque ela toda tem que completar aqui e tem que completar aqui. Tá? Então, ó, a medida do comprimento dessa correia é
Então, perceba, eu já sei que aqui mede 15 e que aqui também mede 15. O que é que eu falta encontrar? Essa medida e essa medida. E perceba que essas duas medidas são partes da circunferência. Ou seja, é algo similar à primeira questão. Só que na primeira questão tinha a ver com área. Essa daqui não tem a ver com área, tem a ver com o quê? Com comprimento da circunferência e uma parte do comprimento dela, tá? Então, como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Lembra que é 2πr? Só que eu não quero o comprimento completo, eu quero só uma parte dele, ou seja, você tem que multiplicar pelo ângulo central e dividir por quanto? Por 360 graus, tá? Como são duas partes, dá para perceber que o ângulo central aqui é o quê? 150, ótimo, o alfa vai ser 150. Entretanto, eu sei que esta aqui também é 150, só que eu não quero calcular essa, eu quero calcular essa daqui. Se uma volta completa é 360, esse outro que eu quero calcular para identificar o comprimento dessa partezinha aqui amarela vai ser o quê? 210 graus. Tá? Então, qual vai ser meu cálculo final para saber o tamanho da correia? Vai ser 15 mais 15, que dá 30, mais 2π, que é 2 vezes 3, vezes quem, ó? Vezes, opa, vezes o raio, que da primeira, que é menorzinha aqui, ó, mede 4. Por quê? Porque a questão deu. Então, 2 vezes 3 vezes o raio, vezes o ângulo. Qual é o ângulo, ó? É 150 vezes 150, dividido por quanto? Por 360. Mais a mesma coisa no outro. 2 vezes π, que é 3, vezes o raio. Quem é o raio, ó? O raio é 8, ou seja, 2 vezes 3 vezes 8, vezes o ângulo central, que é esse daqui, que é o 210, dividido por quanto? 360. E na mesma coisa que a gente fez no anterior, a gente vai fazer nesse, que é o quê? Simplificar. 360 com 150 dá para simplificar por 30. 150 por 30 dá 5. E 360 por 30 dá 12. Tá? E, obviamente, que também dá para simplificar mais um pouquinho, ó, que esse 3 vezes 4 dá 12, ó. 12 daqui, com esse 12 daqui cai fora. Sobrou quem? Esse 2 e esse 5 daqui, que fica o quê? 10. Então, até agora eu tenho 30 mais 10. Mais, vamos lá para outra. Dá para simplificar aqui, ó. O 210 com 360. Dá para dividir por 30. Fica 7 e aqui fica 12, tá? O que é que a gente pode simplificar aqui, ó? 3 vezes 8 dá 24. 24 e 12 dá para simplificar. 12 por 12 dá 1 e 24 por 12 dá 2. Ou seja, sobrou o quê? Sobrou esse 2 daqui e esse 2 daqui e esse 7 daqui. Ficou o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 7 dá 28. Logo, 30 mais 10, 40, mais 28, 68 centímetros é o comprimento total dessa correia, resultando na alternativa de letra D, ó, 68, tá? Qual é o grande porém dessa questão também? Vamos dizer que seja essa fórmula. Por quê? Porque ela não é tão usual. Ou seja, o que deixou ela difícil é que ela precisava de uma fórmula que normalmente, quando cai no Enem, envolvia o ângulo de 180 graus. 180 graus é só pegar o comprimento e dividir por 2. Aqui não foi um ângulo de 180 graus, nenhum de 90. Foi o de 150 e o de 210. Mas agora você já sabe que isso aqui é muito importante. E no Enem anterior, que foi no Enem 2024, caíram duas questões deste tópico, tá? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, ó. Já bate o olho. É uma questão de quê, ó? Análise combinatória. Por quê? Pelo formato das respostas, ó. Essas exclamações lembram o quê? Análise combinatória. Ou seja,
É algo que você vai precisar pensar um pouquinho mais. Por quê? Porque esse conteúdo está onde? No segundo ano do ensino médio, tá? E a questão diz o seguinte, ó, a expressão numérica que representa, ó, o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. E ele quer saber a expressão disso, tá? Então perceba, ele vai formar uma comissão com 5 médicos, sendo que desses 5 médicos tem que ter pelo menos 3 cardiologistas. Ou seja, a pergunta que você vai fazer é: pode ter 3 cardiologistas? Sim. Pode ter 4? Pode. Pode ter 5? Pode. Pode ter mais que 5? Não. Por quê? Porque a comissão é de 5 pessoas, tá? Então vamos lá, vamos pensar. Se a comissão tem 5 pessoas e dessas 5 eu vou considerar inicialmente que tem 3 cardiologistas, o que é que você vai pensar? Você vai pensar em uma combinação. Por que você vai pensar em uma combinação? Porque a ordem com a qual eu escolho os médicos não importa. João, Paulo e Maria é a mesma coisa de Maria, Paulo e João, tá? Então pensa comigo, ó, tem 7 cardiologistas. Desses 7 eu vou escolher inicialmente 3. Ou seja, seria uma combinação de 7, 3 a 3. Só que ainda sobram mais 2 vagas. Essas 2 vagas são para o quê? Para os neurologistas, que tem 6, e eu vou escolher 2, ou seja, combinação de 6, 2 a 2. E agora eu vou usar o princípio multiplicativo, porque eu quero saber o número de possibilidades, ou seja, eu multiplico. Então, primeiro é combinação de 7, 3 a 3, vezes combinação de 6, 2 a 2. Tá? Ou qual seria a outra possibilidade, onde agora eu não escolho 3 cardiologistas, eu escolho 4. Seria uma combinação de quê? 7, 4 a 4. Só que quando eu escolho 4 cardiologistas, só sobra vaga para um neurologista. Ou seja, tem 6, eu quero escolher um deles. Ou seja, eu vou combinar os 6 escolhendo de 1 a 1. E, de novo, eu vou multiplicar. E qual seria a última opção? Dos 7 cardiologistas, eu escolho 5. Só que vai sobrar vaga para os neurologistas? Não, não vai sobrar. Por quê? Porque a comissão tem que ter 5 médicos. Ou seja, eu iria combinar os 6 indo o quê? 0 a 0. Tá? Então, esses são os 3 casos para serem analisados. Onde eu escolho 3 cardiologistas e 2 neurologistas, ou 4 cardiologistas e um neurologista, ou 5 cardiologistas e 0 neurologistas. Perceba que na minha fala eu falei e ou. I e ou. Esse I é multiplicação, que é exatamente essas multiplicações que estão aqui dentro. E o ou, sabe o que significa o ou? Que você vai somar essas possibilidades. Tá? E dá para perceber claramente que a resposta ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E. E uma é diferente da outra porque ó, uma tem vezes dentro, vezes fora, né? E mais dentro, e a outra é o contrário, ó, vezes aqui dentro e mais aqui fora. Dá para perceber que nessa configuração a resposta pode ser letra E. Lembrando que a fórmula é o quê? Ó, da combinação simples, combinação de n elementos no PAP, é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial, tá? O que está aqui no denominador você pode trocar de ordem. Às vezes as pessoas fazem isso, mas tanto faz, tá? Você poderia colocar ó, n menos p fatorial vezes p fatorial. É necessariamente a mesma coisa. E quando você arruma, você vai perceber que dá a letra E. Tiago, por que essa questão é uma questão difícil? Porque, primeiro, a pessoa pode se atrapalhar com o que você multiplica, ó, da letra D para a letra E. Outra coisa, muitas pessoas acabaram errando essa questão. Então, ela se torna uma questão difícil. E segundo, porque é um conteúdo de ensino médio que tem diversas maneiras de você pensar e para você errar é muito simples, tá? Entretanto, o nosso baba aqui é o baba de pessoas que
querem buscar a sua aprovação e, para isso, destravam esses conteúdos. Não é porque análise combinatória que a gente não faz. A gente faz com estratégia, a gente faz com plano. Ó, percebeu as palavrinhas mágicas? I e ou. Essas são duas palavrinhas mágicas quando você estuda análise combinatória. Quem já conhecia isso, coloca aqui nos comentários. A diferença do i para o ou, que o i significa multiplicar e o ou somar. É um jogo. Quero que vocês entendam isso. O Enem é um jogo que você precisa saber jogar. Não é porque é logaritmo que você pode pular sem dor na consciência que vai ser difícil. Não, se você está bem preparado, se você sabe quais são os modelos e como cai, é por ser logaritmo que você conhece e você faz. Entendeu? Esse é o grande jogo. Esse é o grande estalo. Esse é o que separa as pessoas que conseguem suas aprovações em medicina das que não conseguem. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Os valores das constantes A e B são... Ah, então quer saber o valor das constantes A e B. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo T em minuto, tá? Perceba que tem esse T maiúsculo que é a temperatura e o T minúsculo é o tempo em minuto. Pode ser modelada por essa função. Que função é essa daqui? E dá para perceber que é uma função que tem um modelo de decrescimento aqui exponencial. Por que decrescimento, sendo que a gente não sabe o A nem B pelo formato do gráfico, tá? Mas isso aqui é só um detalhe. Representado no gráfico a seguir, ele quer saber os valores de A e B. Tá? A história é a seguinte, eu já tenho uma fórmula, que é essa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir na fórmula pontos. Para quê? Para encontrar o valor de A e B. E quais são os dois pontos que eu tenho mais claro aí? Dá para perceber que é esse e esse? São esses os dois pontos que eu tenho claro. Aí a pergunta é, quem é esse ponto daqui? E quem é esse ponto daqui? Aí você tem que olhar para a reta que ele está, tá? Esse ponto aqui está nessa reta. Na reta que passa por onde? Ó? Pelo 40. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 20, 40. Já essa outra reta aqui, ó, ela passa por quem? Passa pelo zero. Ou seja, que ponto é esse? Ó? Esse é o ponto 0, 100. Ah, e o que, é que a gente vai fazer? Substituir tanto esse ponto como esse ponto aonde? Na fórmula. E, obviamente, que o ponto mais simples de a gente substituir inicialmente é quem? Onde tem um zero, tá? Lembrando que aqui seria o quê, ó? O T minúsculo e aqui é o T maiúsculo, tá? Ou seja, com uma fórmula essa vai ficar o quê, ó? 100 igual a mais 80 vezes B elevado a zero. E na outra seria o quê, ó? A temperatura é 40, ou seja, 40 é igual ao A mais o 80 vezes B elevado a quem? A 20. Tá? Quanto é B elevado a zero? É 1, né? Então fica 80 vezes 1 dá 80. O que é que você faz com esse 80? Troca de lado, troca o sinal. Fica 100 menos 80, vale quanto? Vale o A. E quem é o A? É 20. Opa, somente substituindo com um ponto eu descobri quem é o A. Quem é o A? 20. Se o A é 20, perceba, nessa outra expressão aqui, ó, eu já posso substituir o A por quem? Por 20. Vai ficar o quê? Ó? Vou colocar na próxima página. 40 não é igual ó, a A mais 80 vezes, só que o A vale quanto? De novo, 20. Ou seja, 20 mais 80 vezes o quê? Vezes B elevado a 20. E agora eu vou fazer continha. Não tem segredo, ó. Troco 20 de lado, fica 40 menos 20. 20 igual a quem? 80 vezes B elevado a 20. 80 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Fica 20 dividido por 80 é igual a quem? A B elevado a 20. Só que esse 20 sobre 80 dá para simplificar por 20. Ó. 20 por 20 dá 1.
80 por 20 dá 4. Logo, vai ficar o quê, ó? 1/4 é igual a b elevado a 20. O que é que a gente faz, ó? O objetivo é encontrar b. Não é encontrar b elevado a 20, ou seja, eu vou fazer uma manipulaçãozinha algébrica da seguinte forma: eu quero que esse 20 se torne 1. Como é que eu faço esse 20 se transformar em 1? Eu tenho que multiplicar por um número de modo que esse 20 se torne 1. E que número é esse? É o inverso do 20. Que é o inverso do 20, ó? É 1 sobre 20, ou seja, eu vou elevar ambos os membros a 1 sobre 20. E usar a propriedade de potência. Quanto é 20 vezes 1 sobre 20? Dá 20 sobre 20, que é 1. Então, fica 1 sobre 40. 1 sobre 40 não. 1 sobre 4 elevado a 1 sobre 20 igual a quem? A b. Só que perceba, ainda não tem essa resposta. Tá? Tem o quê, ó? 0,5 log de 0,5. Ou seja, eu tenho que dar uma melhorada ainda. Por quê, ó? O que é que você tem que perceber, ó? Esse 1/4 é a mesma coisa de 1 ao quadrado. Só que é 1 ao quadrado elevado a quem? A 1 sobre 20. Isso aqui dá b. De novo, vou usar a propriedade de potência. Quanto é 2 vezes 1 sobre 20? Fica 2 sobre 20, que é a mesma, ou melhor, 1 sobre 2. Fica 2 sobre 20. E 2 sobre 20 é o quê? É 1/10, igual a b. Aí você vai dizer, opa, está quase chegando. Porque, eu perceba, não tem 1 sobre 2 como resposta. Mas tem o quê, ó? 0,5. E quando você divide 1 por 2, dá exatamente 0,5 elevado a 1 sobre 10, igual a quanto? A b. Logo, o b vale quanto? 0,5 elevado a 1/10. Ou seja, a gente já encontrou o a, que é 20, e o b, que é 0,5 elevado a 1/10. Resposta correta, letra C. Tá? Por que essa questão foi considerada difícil? Quero que vocês pensem agora. Por quê? Coloca nos comentários. Coloca aqui no chat. Ela se tornou difícil porque é um conteúdo de ensino médio, função exponencial. E pelo formato de como você tem que encontrar essa resposta, atrapalha. E outra coisa, quando você vai encontrar esses pontos, ó, não são tão claros. Porque esse ponto daqui, ó, não é a origem do plano cartesiano, pode se atrapalhar. Ou seja, essa é uma questão que você pode deixar para fazer depois. Tá? Entretanto, o nosso baba é o baba onde a gente acerta mais de 40 acertos. E quando a gente acerta mais de 40 acertos, essa questão não é um problema. Por quê? Porque a gente sabe jogar o jogo do Enem. Tá? Então, mas de novo, porque ela é uma questão difícil? Inicialmente porque é algo que você vê no ensino médio e que quer um spoiler ainda mais bem interessante, quando cai uma questão dessa, nem cai uma. Uma de logaritmo, uma de função exponencial, ou seja, você pode colocar um Dzinho de difícil e deixar para fazer ela no final. Principalmente se você perceber que é muita conta para ser feita. Não é tão rápida como a de análise combinatória, como aquela de logaritmo, mas todas elas você pode deixar para o final sem dor na consciência. Tá? Vamos lá, próximo. O jardineiro escolherá a forma de... Então, tem formas e eu quero descobrir qual dessas formas é a que é mais conveniente para o caso dessa questão aqui. Tá? Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardineiro delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, de um quadrado ou de um hexágono regular. A escolha será pela forma que resulte o quê? Na maior área. Então, o jardineiro escolherá o quê? Tá? Então, você tem o tamanho da cerca que vai ficar ao redor dessas áreas. Só que eu quero saber, tá? Em cada um desses casos, vai ter qual área. E ainda mais, depois de eu descobrir a área, eu quero saber qual dessas é a maior, para daí eu escolher qual delas eu vou ficar. Tá? Então, vamos lá. Perceba. Ele tem K metros lineares dessa cerca.
Só que ele vai colocar esses K metros aonde? Ou em um triângulo equilátero, ou em um quadrado, ou em um hexágono regular. Aí a pergunta, como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como é que calcula a área de um quadrado? É a medida do lado ao quadrado. Como é que calcula a área de um hexágono regular? É 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Tá? E perceba que em todas essas fórmulas, para eu calcular a área, eu preciso da medida de quem? Do lado. Tá? Em cada um desses casos, eu tenho que me atentar à medida de quem? Do lado. Perceba, no triângulo equilátero, eu tenho K. Ou seja, quanto é que vai medir o lado de cada... Ou, quanto é que vai medir o lado desse triângulo equilátero, sendo que eu tenho K? K é como se fosse o perímetro. Se K é o perímetro, a medida do lado do triângulo vai ser K sobre 3. A do quadrado tem 4 lados, vai ser K sobre 4. E do hexágono vai ser o quê? K sobre 6. E o que eu faço isso, já que eu tenho a medida do lado do triângulo equilátero, o lado do quadrado e o lado do hexágono, agora eu substituo aonde? Nas fórmulas. E quando eu substituir nas fórmulas, eu descubro qual dessas áreas é maior. Tá? Então, vai ser o quê? Ó? Lado ao quadrado, K sobre 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nessa daqui vai ser o quê? O lado ao quadrado. Quem é o lado? K sobre 4 ao quadrado. E aqui vai ser 6 vezes o lado ao quadrado, que é K sobre 6 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por quem? Por 4. E agora é só fazer continha, tá? Quem é K sobre 3 ao quadrado? Concorda que é K ao quadrado sobre 9? Dividir por 4, ó. Estou dividindo tudo isso aqui por 4. Ou seja, você, na verdade, vai multiplicar por quem? Por 1 quarto. E quem é isso vezes 1 quarto? Fica K quadrado, raiz de 3 sobre 36. Tá? Então, essa aqui é a área de quem? É a área do triângulo equilátero. Do quadrado vai ser o quê? Ó? Vou até colocar aqui. K quadrado, raiz de 3 sobre 36. Do quadrado é o mais fácil. Ó. K sobre 4 ao quadrado fica o quê? Fica K quadrado sobre 16. Tá? E agora do hexágono fica K quadrado aqui, ó, sobre 36. Ó, dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por quem? Por 1 quarto. Tá? Esse 6 dá para simplificar com 36, se K1 aqui e 6 aqui. Ou seja, vai ficar K quadrado raiz de 3 sobre quem, ó? Só é multiplicar esse 6 vezes o 4 e dá 24. Ou seja, qual é a área do hexágono? K quadrado raiz de 3 sobre 24. E agora é descobrir qual dessas aqui é a maior. Ah, tem algumas maneiras de fazer. Uma maneira seria inicialmente substituindo por um número, para ficar fácil de fazer a conta. Eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer analisando mesmo. Ó. Perceba que essa e essa tem k quadrado raiz de 3. Só que uma é dividido por 36 e a outra é dividido por 24. Aí a pergunta, qual dessas duas é a maior? Quando você divide por 36 ou quando você divide por 24? Quando você divide por 24 é a maior. Logo, essa cai fora. Agora eu quero comparar essas duas. O que é que eu faço para comparar, sendo que os números são um pouco diferentes? Eu vou usar um artifício que ele é batata. Você faz o MMC
de 24 e 16. E daí, depois do MMC, você compara os numeradores, tá? No caso, o MMC de 24 e 16 dá 48. 48 por 16 dá 3 vezes k quadrado, fica 3k quadrado. 48 dividido por 24 dá 2. Vezes o número daqui de cima, fica 2 raiz de 3k quadrado. Opa, os denominadores, né, são iguais. Qual é o grande BO aqui? Você descobrir quem é maior, 3 ou 2 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 1,7 vezes 2 dá 3,4. Ou seja, esse é menor e esse é maior. Logo, eu tenho que olhar as respostas. Ó. Eu já sei que o maior vai ser o quê? O hexágono regular. Que vai ter que área? É exatamente isso daqui, ó. K quadrado raiz de 3 sobre 24. Ó. Então, ó, letra A, hexágono regular, pois a área do jardim em metro é o quê? Ó? K quadrado raiz de 3 sobre 24, que é exatamente essa, né? Perceba que tem as outras possíveis respostas, ó. Do quadrado tem o K quadrado sobre 16, ó, que foi o que a gente encontrou aqui. Tem do triângulo equilátero, que é ó, K quadrado raiz de 3 sobre 36, ó. K quadrado raiz de 3 sobre 36, que é essa. E tem a do hexágono regular, que é K quadrado raiz de 3 sobre 24. Essas outras nem poderiam ser, por quê? Porque os valores estão diferentes do que as possíveis áreas. Mas a que tem maior de todas é a letra A. Tá? E essa, sem sombra de dúvidas, foi uma questão muito difícil, não só pelas fórmulas, tá? Que elas são, sim, um pouco mais básicas, entretanto, você fazer essas comparações é meio complicado. E outra coisa, a questão não deu a medida necessariamente do lado, deu do perímetro, deu quanto você tem de cerca. Mas eu não quero saber o quanto eu tenho que ter de cerca, eu quero calcular a área dessas figuras. Mas para eu calcular a área dessas figuras, eu preciso de quê? Adivinha? Eu preciso do lado. Então, tinha que fazer esse joguinho aqui de saber que o lado de um é k sobre 3, da outra k sobre 4 e da outra k sobre 6. Tá? E a última das nossas lives de aquecimento é essa aqui, que também foi uma questão considerada difícil, tá? Que envolve, por incrível que pareça, função quadrática. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Eu quero saber a medida em metro do maior lado. Tá? Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, será utilizado uma tela cujo metro linear custa R$ 20. Enquanto nos outros dois custa o quê? Ó? R$ 15. Ou seja, nos lados que medem L, um metro custa 20. E na outra que mede C, custa o quê? 15. Tá? Então, vou colocar aqui. Por exemplo, aqui mede L, aqui mede L, aqui mede C, aqui mede C. Quanto é que custa o preço do metro linear na que mede L, o comprimento é L, é 20. Ou seja, quanto é que vai custar aqui? Concorda que é 20L? Aqui, 20L também. Aqui vai ser o quê? 15C. Por quê? Porque o metro linear agora custa 15, ou seja, 15C daqui e aqui também 15C, ok? O fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000. Ou seja, ele vai gastar 20L daqui, 15C daqui, 20L daqui e 15C daqui. Ou seja, ele vai gastar quanto ao todo? Concorda que é 40L mais 30C. Isso aqui tem que dar no final das contas, vou botar um pouquinho mais para cá, 40L mais 30C. Isso aqui no final tem que dar no máximo 6.000. Tá? Ó.
gastar no máximo 6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro. E que deseja que tenha o quê? Ó, a maior área possível. Aí a pergunta, como é que se calcula a área desse retângulo? É comprimento vezes largura, que ele está chamando de C e L, ou seja, C vezes L. E a pergunta é, qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? A pergunta eu nem sei qual é o maior lado. Eu tenho que descobrir quem é C e quem é L para daí ver qual é o maior, tá? Vou apagar aqui e agora fazer as continhas. Porque o que a gente tem aqui, a gente tem um sistema, onde na primeira equação é 40L mais 30C igual a 6.000, tá? Só que esse 40L mais 30C igual a 6.000, eu vou dividir toda por 10. Fica 4L mais 3C igual a quem? 600. E a de baixo eu tenho uma fórmula da área, ó, que é C vezes L. O que é que a gente faz para resolver esse sistema aqui, ó? A gente substitui uma equação onde você isola um termo na outra. Qual o termo que você vai isolar? Tanto faz. Eu vou isolar o C. Tá? O que significa isolar? Ó, é fazer isso aqui, ó. 3C igual a 600 menos 4L. Esse 3 está multiplicando, passa o quê? Ó? Dividindo. Então, eu isolei o C. O que é que eu faço? Agora eu substituo na outra. Quem é C? 600 menos 4L dividido por 3. Vezes quem? Vezes L. Isso aqui é o quê? É a área. Logo, quem vai ser a área? Ó, distributiva. 600 vezes L, 600 vezes 4L. Fica o quê? 600L menos 4L ao quadrado, dividido por quem? Por 3. E observe que dá para simplificar, ó, o 600 com 3 fica 200. O 400 com 3, ou melhor dizendo, o 4 com 3 não dá para dividir. Então, vou deixar aqui 4 terços. O que é que eu acabei de encontrar? Ó? Acabei de encontrar uma fórmula. Uma fórmula para encontrar o quê? A área. Só que nessa fórmula para encontrar a área, isso aqui é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, adivinha, tudo que envolve o maior valor ou o menor valor é algo que envolve o quê? O vértice dela. Logo, como eu quero encontrar a medida do lado, vai ser o quê? O x do vértice. E como é que a gente encontra o x do vértice de uma função quadrática? Menos b dividido por 2a. Quem é b é 200, logo vai ser menos 200 dividido por 2 vezes A. Quem é A? Ó, é menos 4 terços. Vezes menos 4 terços. E vai ficar o quê? Menos 200 dividido por menos 8 terços. Negativo em cima, negativo embaixo, pode tirar o sinal de menos. E agora fica o quê? Ó? 200 vezes 3 oitavos, divisão de frações. 200 vezes 3 dá 600, dividido por 8 dá 75, tá? Eu estou chamando de x do vértice, mas nesse caso eu estou encontrando quem? A medida do L, tá? Ou seja, L é igual a 75. Só que eu quero saber qual o maior lado, ó. Qual será a medida em metro do maior lado? Eu não sei se o maior lado é o L ou é o C. O que é que eu faço? Substituo agora. Aonde? Aqui, ó. Quem é o C, ó? É 600 menos 4L, o L é 75, ou seja, 4 vezes 75, dividido por quem? Por 3, que fica 600 menos 300, dividido por 3. Logo, quem é o C, ó? 300 dividido por 3, ou seja, o C vale quanto? O C vale 100. Ou seja, quem é o maior lado? O 75 ou o 100? Obviamente que é o 100. Resultando na alternativa de letra B. Tá? Então, sim, foi uma questão mais difícil, porque, primeiro, envolve um sistema, só que é um sistema não tão usual. Desse sistema, a gente manipulou e encontrou o quê? Uma função quadrática.
para dar função quadrática, encontrar algo que envolve o quê? O vértice dela. Por isso que ela se tornou uma questão um pouco mais difícil. Então, sim, essas questões são mais difíceis, você não precisa fazer de primeira, inclusive é o aconselhável. Entretanto, se você tem uma preparação direcionada, essas questões não se tornam problemas. Por quê? Porque você as conhece. E, de novo, isso aqui só foi o aquecimento, ó, 3 dias de aquecimento. Amanhã você vai entender o plano como um todo para destravar os 800 mais. Nesse Enem foram 45 questões e das 45 nenhuma foi anulada. A gente só fez 21 nesses 3 dias. E as outras 24? E os outros Enems? E as outras análises? Amanhã você não pode perder. É o principal dia. É o dia onde eu vou te mostrar o plano perfeito. E principalmente eu vou mostrar sobre tudo que você vai ter se você seguir no meu acompanhamento até o Enem 2025. Beleza, galera? Fique com Deus. Se inscrevam se não se inscreveu ainda na descrição aqui embaixo. E até amanhã, onde eu te prometo que eu vou destravar seus 800 mais na prova de matemática do Enem 2025 para você conquistar sua tão sonhada aprovação. Beleza? Vamos para cima e até amanhã. Aquele abraço.